Meu nome é Ronaldo Pereira, mas o pessoal me chama de Fino porque sou magro igual antena de rádio. Rodo em Belo Horizonte há mais de 10 anos. Peguei época de pandemia, greve, falta de gasolina, tudo. Mas juro diante de Deus, nada, absolutamente nada me preparou para o que eu vi naquela noite. Era uma sexta-feira, daquelas tensas, com a cidade inteira cheirando a chuva, céu pesado, trovoões rolando lá pros lados da Serra do Curral. O tipo de noite em que qualquer motoboy sabe que vai dar merda. Eu tava parado na Raja quando passou um outro entregador por mim. Só que tinha algo muito errado com ele. Primeiro, ele tava rodando com a moto apagada. Isso já é estranho o suficiente, mas tem muito maluco que faz loucura. Mas o mais bizarro é que a lanterna traseira dele brilhava por dentro, como se o corpo da mochila iluminasse, não a moto. E ele usava um capacete preto fosco, mas sem viseira e sem rosto visível dentro. Dava para ver oco, um buraco preto profundo. Eu pensei que fosse ilusão por causa da chuva fina, até que ele virou o pescoço devagar, numa angulação impossível, tipo 120 graus, igual coruja. E o buraco escuro me encarou. Eu gelei. Não era capacete escuro, era nada. Um vazio como um poço sem fundo feito de escuridão pura. Ele passou por mim e eu senti um cheiro forte de enxofre, igual queimado de motor misturado com alguma coisa podre. Na hora eu pensei, isso é demônio. Só que o pior ainda estava por vir. Ele entrou numa rua estreita, quase sem saída. Eu deveria ter ido embora, mas o app tocou nesse exato segundo, com uma entrega exatamente para aquela rua. Era como se o sistema tivesse me puxando para seguir ele. E eu segui. No fim da rua tinha um beco que eu nunca tinha notado antes. Logo de cara vi a moto dele, parada no meio, com o farol apagado e a mochila aberta. Quando eu cheguei perto, escutei. Toque, toque, toque. Parecia alguém batendo por dentro da mochila. E a voz... Meu Deus, a voz... Entrega para Ronaldo! Entrega para Ronaldo! Era uma voz de uma mulher, mas não uma mulher normal. Era como se 3 ou 4 vozes falassem ao mesmo tempo com tons diferentes. Eu dei um passo para trás e aí o entregador saiu da sombra. Mas ele não andou. Ele simplesmente deslizou para frente, como se fosse puxado por fios invisíveis. E quando chegou na luz do poste, eu vi, ali onde deveria estar o rosto dele, se abriu uma boca enorme, nebra, rasgada de orelha a orelha, mas sem dentes. Só um vazio pulsante, respirando. Ele estendeu a mão. Os dedos eram longos demais, tortos, dobrados em ângulos impossíveis. E atrás dele, no fundo do beco, eu juro por tudo que é sagrado, tinham outras pessoas de pé, paradas, estáticas, todas sem rosto, como se fossem sombras humanas em pé. E elas começaram a andar em minha direção, devagar, sincronizadas, e repetiam em coro: Entrega para Ronaldo! Entrega para Ronaldo! Eu corria, soltei a moto, abandonei e fugi a pé pela rua sem olhar para trás. Fui parar no posto BR da Raja quase vomitando, com a visão fulva e o peito travado. Quando chamei o guincho para buscar minha moto, o cara falou: Que moto? Lá não tinha porra nenhuma. No dia seguinte, eu fui lá de novo. A rua existia, mas o beco não existia mais. Era só um muro velho, sem entrada, como se o lugar tivesse desaparecido. Checando o app, a entrega sumiu, como se nunca tivesse sido chamada. Mas até hoje, às vezes, à noite, quando eu tô rodando, eu vejo aquele entregador passando no outro sentido, com o capacete sem rosto, a boca negra respirando, e ele vira o pescoço devagar, me encarando. E sempre que isso acontece, o meu app trava e aparece a mesma mensagem: Entrega para Ronaldo, disponível. E eu nunca aceito. Nunca mais.
Meu nome é Lucas Menezes e eu trabalho como motoboy desde 2018. Vivi na pele a pandemia, quando a cidade parecia um cemitério a céu aberto e nós éramos os únicos circulando, carregando compras, remédios, esperança, mas nada, absolutamente nada me marcou tanto quanto uma entrega que fiz em abril de 2021. Era madrugada, umas 2h40, aquela época em que o silêncio parecia maior por causa do toque de recolher. Recebi um pedido estranho. Entrega em dinheiro, endereço num condomínio antigo no centro de Porto Alegre, justamente quando a cidade ainda se recuperava das enchentes e algumas ruas cheiravam a mofo e água parada. Quando cheguei, notei algo que me gelou por dentro. O prédio parecia vazio, mas todas as janelas tinham cortinas fechadas, menos uma. Do terceiro andar, uma janela estava aberta e balançava no vento úmido. Juro, alguém me observava dali, mas quando levantei a cabeça, sumiu. Subi as escadas. O elevador estava desligado há anos, pelo visto. Cada andar tinha um cheiro diferente. Primeiro, poeira. Segundo, mofo. Terceiro, eu senti cheiro de medicamento, álcool hospitalar e algo doce, enjoativo. Bati na porta 304. Nenhuma resposta. Quando virei para ir embora, ouvi a fechadura destravar. A porta abriu uns 2 dedos, só isso. Entrega para a senhora Helena? O nome do pedido. Uma voz fina respondeu lá de dentro. Deixa aí, eu não posso sair. Estou em isolamento desde 2020. Aquilo me arrepiou. Mas, senhora, 2020? Um som arrastado veio se aproximando do outro lado da porta, como se alguém estivesse puxando algo pesado pelo chão. Fique aí, não vá. O mundo lá fora está pior do que você imagina. O cheiro de álcool aumentou, e junto dele um cheiro podre, como carne velha. A porta abriu mais um pouco, e eu vi uma mão surgir na fresta. Uma mão, fina, pálida, enrugada, pele quase translúcida, dedos longos demais. Aquilo não era só uma idosa. Moço, se você entrar, eu te mostro que o mundo virou. Eles não contam a verdade. Senti meu corpo travar, como se aquela voz tivesse peso. E então, algo aconteceu dentro do apartamento. Um ruído seco, como se algo caísse. A mão sumiu. A porta bateu com força. E todas as janelas do prédio fecharam ao mesmo tempo. Eu ouvi as batidas ecoando pelos corredores vazios. Desci correndo. Quando cheguei na moto, o app notificou. Entrega cancelada. Cliente não existe. Voltei no dia seguinte. O prédio estava interditado desde 2019. O 304 estava lacrado. E a moradora, segundo o porteiro do prédio ao lado, tinha morrido no início da pandemia. Mas até hoje, eu ainda sinto aquele cheiro de álcool quando passo por ali. Meu nome é Rafael Borges, mas no asfalto sou conhecido como Rafa Entrega. Moro e trabalho na zona leste de SP. Já peguei cada chuva que parecia o fim do mundo, mas nenhuma me marcou tanto quanto a de janeiro de 2023, numa noite em que a represa de Guarapiranga estava transbordando. Tocou um pedido para uma chácara, numa área pouco iluminada. Estranho para aquela hora, 23h50. Quando cheguei perto da represa, a neblina estava tão densa que parecia viva. A água estava alta, quase tocando a estrada. A rota mandava entrar numa ruazinha de barro. Quando fiz isso, a moto começou a patinar. Luzes apagadas, o mato balançava sem vento, a chácara parecia abandonada. Mas quando parei,
Todas as luzes se acenderam ao mesmo tempo. Subi o capacete e gritei: "Entrega do restaurante Estação do Sabor!" Uma voz masculina respondeu de longe, mas parecia vir de dentro d'água. "Entra aí, Rafa! A gente estava esperando." Como ele sabia meu nome? A porta abriu devagar. O cheiro de água parada e lama tomou o ambiente. A casa estava cheia de marcas de barro, como se alguém tivesse entrado encharcado. No meio da sala tinha uma mesa com 3 pratos, todos servidos, todos quentes. E um deles com o meu nome escrito num bilhete: Rafael Borges. Quando dei meia volta para ir embora, ouvi passos molhados no corredor. Passos que pareciam mais de um par. E então, emergindo da escuridão, vi algo que nunca esquecerei. 3 homens, encharcados, a pele acinzentada, olhos brancos, leitosos, vestindo roupas do corpo de bombeiros da cidade. Mas não eram bombeiros vivos. Eu reconheci as insígnias molhadas e lembrei de uma coisa. Dias antes, tinha visto no jornal a notícia de 3 bombeiros desaparecidos após uma busca na represa durante as enchentes. Eles caminharam até mim e um deles sussurrou: "A represa não devolve quem ela guarda, mas você ainda pode escolher." Saí correndo, quase caí barranco abaixo. Quando olhei para trás, a chácara estava completamente vazia. E todas as janelas do prédio fecharam ao mesmo tempo. Eu ouvi as batidas ecoando pelos corredores vazios. Desci correndo. Quando cheguei na moto, o app notificou: "Entrega cancelada. Cliente não existe." Voltei no dia seguinte. O prédio estava interditado desde 2019. O 304 estava lacrado. E a moradora, segundo o porteiro do prédio ao lado, tinha morrido no início da pandemia. Mas até hoje, eu ainda sinto aquele cheiro de álcool quando passo por ali. Meu nome é Adriano, mas no asfalto todo mundo me chama de Sombra. Dizem que é porque eu apareço e desapareço rápido, mas na verdade o apelido veio depois da noite em que quase deixei minha alma num bairro onde até a polícia evita entrar. Era início de 2022, plena crise dos combustíveis. A gente rodava no limite, tentando economizar cada gota. Recebi um pedido em um endereço que o app não mostrava claramente. Aparecia só setor 0, como se fosse um erro. Mas a corrida estava pagando bem, muito bem. E motoboy não recusa grana quando a gasolina custa quase o mesmo que um rim. O bairro era uma parte esquecida da Zona Norte, perto de um conjunto habitacional antigo e nunca finalizado. Quem é de SP talvez já tenha passado por uma dessas vielas onde até o GPS fica sem coragem. Quando cheguei, percebi um silêncio estranho, quase sufocante. Nenhum cachorro, nenhuma TV ligada, nem aquelas discussões de madrugada que sempre rolam em quebrada. Era como se ninguém morasse ali. Parei diante de um prédio de 4 andares, concreto cru, janelas quebradas, cheiro de fio queimado no ar. O pedido dizia: APT 401, entregar na porta. Mas quando eu subi, percebi que não havia 4º andar. O prédio só tinha 3. Achei que fosse erro do sistema, mas o app me travou. Não havia opção de cancelar. Como se alguém observasse. Liguei para o número do cliente. Atendeu uma mulher com uma voz que parecia vir de um túnel distante. Sombra, sobe mais um lance. A porta está aberta. Só que não tinha mais escada. E aí, algo aconteceu. O corredor se escureceu, como se a luz tivesse sido engolida. E eu vi, no fim do corredor, uma porta que não estava lá um segundo antes. A porta do 401. Um papel escrito à mão estava grudado na madeira. Entrega para quem ainda lembra. A porta abriu sozinha. O cheiro que saiu de lá era de umidade e ferro, como sangue velho. Lá dentro tinha um quarto com paredes riscadas, desenhos de motos,
datas, placas e no centro uma mesa com 3 celulares em cima, todos tocando ao mesmo tempo, vibrando de forma sincronizada. Eu reconheci um deles. Era o modelo usado por um parceiro nosso, o Renatão, desaparecido na pandemia. Sumiu fazendo a entrega num bairro alagado após uma chuva forte. A voz da mulher ecoou de novo, de algum canto invisível. Sombra, todos que entregaram para mim ficaram. Só falta você. Os celulares pararam, a porta fechou, o ar ficou pesado, impossível respirar. Senti uma presença atrás de mim, como se alguém muito alto curvasse o corpo sobre o meu ombro. Eu sussurrei, "O que você quer?" E a voz soprou, gelada. "Sua lembrança, depois sua rota." Antes que aquilo me tocasse, tasquei a porta com o ombro, derrubei metade do batente e desci correndo pelos degraus que agora existiam, todos eles. O prédio inteiro começou a vibrar, as janelas batiam e eu ouvia passos me seguindo, passos irregulares, como se algo com pernas tortas tentasse correr atrás de mim. Quando cheguei na mota, o app finalmente voltou ao normal e o pedido nunca apareceu no meu histórico. Quando voltei lá dias depois com um amigo, o prédio estava completamente abandonado, sem lixo, sem marcas, sem escadas para um quarto andar. Mas no terceiro piso, colado numa porta, encontrei o papel. Entrega para quem ainda lembra. E eu lembro, contra a minha vontade. Meu nome é Renato Alves, 29 anos, motoboy desde 2017. Já tomei chuva que parecia castigo, já atravessei bairro que até Brondido evita, já fiquei preso em alagamento durante a enchente de 2024, mas nada me marcou como o que vivi numa terça-feira qualquer, às 14h07. Lembro do horário porque meu celular congelou exatamente no momento em que o pedido caiu. Era entrega de farmácia, simples, mas o endereço... Rua Álvaro Bretas, número 0. Pensei, beleza, bug do app. Mas o pagamento estava lá, confirmado, e o valor era bom. Então, fui. Quanto mais eu me aproximava do destino, mais estranhas as ruas ficavam. As casas pareciam repetidas, como se o bairro estivesse em loop. Eu passava por um mesmo portão azul, como se ele estivesse copiado e colado na rua inteira. Quando o GPS avisou, "Você chegou ao destino", eu estava diante de um lote vazio, mato alto, um poste torto e queimado no topo, claramente atingido por um acidente. Ali, no meio da calçada, surgiu um homem, magro, muito pálido, usando uma capa de chuva azul clara, mesmo com o sol forte. A capa estava molhada, por dentro. Ele fez um sinal com a mão como se estivesse esperando justamente a mim. "Entrega para o Carlos?" perguntei. Ele sorriu, mas o sorriso não parecia humano. "Já fui, Carlos, até o dia do impacto, às 14h07. Apontou para o poste derrubado. Um arrepio atravessou minhas costas. A ficha caiu. "O senhor sofreu um acidente aqui?" "Sofri não. Eu ainda sofro. Todo dia. Sempre no mesmo minuto. Você só está preso nisso porque trouxe o remédio que eu nunca consegui receber." O ar ficou pesado, denso, silencioso. Pássaros pararam de cantar. O barulho dos carros sumiu. Meu capacete pesava como concreto. A capa de chuva dele começou a inflar e desinflar, como se respirasse sozinha. E a voz dele ficou mais grave, ecoada. "Me entrega o remédio, Renato. É só isso que falta para eu continuar." Ele sabia meu nome. Eu nunca disse. Quando dei um passo para trás, ele veio para frente, sem mexer as pernas, como se deslizasse. Abri o pacote da farmácia na mão, sem olhar, e vi que era um remédio de uso contínuo, mas vencido. Vencido há 4 anos. Com a mão tremendo, joguei a caixa no chão. O homem, ou aquilo, se abaixou lentamente e, conforme abaixava, a capa dobrava como pele.
Ele pegou a caixa com dedos longos demais. Então olhou para mim e disse: "Agora você já me entregou, mas eu nunca vou conseguir tomar. Volte amanhã, às 14h07, ou deixo de esperar você e passo a procurar." Saí dali com a moto cantando o pneu. No dia seguinte, voltei só por impulso, mas a rua Álvaro Bretas estava diferente. Cheia de casas, movimento, normal. E o lote vazio, coberto de velas, e um cartaz preso ao poste. Homenagem ao Carlos da Rua 42. Morreu aqui às 14h07, no dia 11 de junho de 2019. Meu nome é Cleiton, mas todo mundo me chama de Caveira, porque já escapei de umas que nem santo explica. Essa história aconteceu em 2023, no meio daquela época em que as câmeras dos aplicativos começaram a exigir foto ao iniciar corrida, e muitos motoboys reclamavam que o sistema identificava rosto errado, mesmo estando só você ali. Era fim de tarde. Recebi um pedido na região da Linha Verde, em Curitiba. A chuva estava tão forte que parecia granizo líquido, uma chuva vermelha. Pelo menos era assim que refletia no asfalto, por causa das luzes de freio dos carros. O pedido era para uma casa afastada, perto de um viaduto. Sempre ouvi que ali, anos atrás, tinha acontecido um deslizamento que engoliu um ônibus inteiro. Nunca encontraram todos os corpos. Quando parei diante da casa, um som estranho rolava, como se alguém arrastasse corrente dentro da parede. Bati no portão. "Entrega!" Nenhuma resposta. O app travou e pediu foto de verificação. Tirei, mas a foto apareceu com duas pessoas, eu e alguém atrás de mim, completamente encharcado, com o rosto coberto de lama. Apaguei na hora, achando que era reflexo. Tirei outra. De novo, alguém atrás de mim, agora mais nítido. Desliguei a moto, olhei rápido por cima do ombro, nada. Comecei a suar frio. O portão abriu sozinho. "Pode deixar na varanda, irmão", disse uma voz rouca de dentro da casa. "Mas não abre a porta, nem olha pelo vidro." Só que eu olhei. Reflexo. E vi um homem no sofá. A pele dele parecia rachada, cheia de fissuras, como se tivesse ficado dias debaixo de terra molhada. Ele apontou para mim sem levantar a cabeça. "Você viu, né?" Assenti sem querer. "Então agora eles vão te seguir até checar. A chuva vermelha marca quem está faltando e eles sempre querem completar." Saí correndo. A chuva parecia mais pesada, como se cada gota tivesse peso de pedra. No retrovisor, juro por Deus, 3 silhuetas encharcadas me acompanhavam, andando pelo acostamento, na mesma velocidade da moto. Cheguei em casa encharcado. E até hoje, às vezes acordo ouvindo o som de corrente arrastando na minha parede, dentro dela. Meu nome é Henrique Duarte, motoboy em Porto Alegre. O que vivi durante a enchente histórica de 2024 nunca vai sair da minha cabeça. Era noite. Chovia dias. A água já batia no meio da canela, mesmo nas áreas altas. Recebi um pedido para o bairro Sarandi, área totalmente inundada. O normal seria o app bloquear, mas o pedido veio direto para mim. Pagamento alto, absurdo. Aceitei. Quando cheguei na entrada da rua, precisei deixar a moto e continuar a pé, com água quase na cintura. As casas pareciam flutuar no escuro. As janelas iluminadas tremiam como lanternas presas na água. Bati na porta do número indicado. Nada. Então, ouvi um som abafado, vindo debaixo da água. Uma voz. Aqui, embaixo. Abaixei, com medo, e vi uma claridade.
uma janela submersa e dentro dela um homem com o rosto colado no vidro, olhos arregalados, tentando falar. Entrega para mim! Eu não consegui sair quando a água entrou. Meu coração congelou. Cara, você... quer que eu chame ajuda? Não. Abra a porta de cima. Eu ainda estou aqui. A porta de cima estava trancada, mas ao tocá-la, a fechadura abriu sozinha. A casa inteira cheirava a mofo, madeira apodrecida. Desci as escadas lentamente, a água subia pelo corrimão. Quando cheguei no último degrau, percebi algo horrível. O homem que vi pela janela não estava ali. Mas a água estava subindo mais rápido do que deveria. Então a voz veio de trás de mim, exatamente atrás do meu ouvido. Você trouxe a entrega. Eu esperei tanto tempo, mas acho que já me afoguei. Corri pela escada com a sensação de dedos molhados tocando meu ombro. Saí da casa, mergulhei na água sem pensar e nadei de volta até a rua. Dias depois, quando o nível baixou, a Defesa Civil encontrou aquela casa completamente vazia. E a janela que eu vi submersa nunca existiu. Mas, toda noite, às vezes, quando acordo para beber água, ouço alguém batendo na minha porta. Você trouxe, eu estou esperando. Meu nome é Douglas Silva, 32 anos, motoboy desde que era tudo mato, literalmente. Sou desconfiado, mas nunca medroso. Até conhecer o modo noturno do aplicativo. Era meia-noite. Recebi um pedido com um aviso. Ative modo noturno para continuar a rota. Pensei que era recurso novo. Ativei. O mapa mudou completamente. As ruas ficaram escuras, sem nome. A bolinha do GPS parecia tremer, como se tivesse medo. Fui seguindo. Quanto mais eu avançava, mais as luzes da cidade sumiam. E os sons também. Nem grilo, nem cachorro, nem vento. Cheguei numa rua que não existe no mapa normal. O número era 1313. O cliente estava parado na calçada, me esperando. Um homem alto, magro, usando aquela jaqueta refletiva antiga que os primeiros motoboys usavam nos anos 2000. O capacete era modelo ultrapassado, daqueles com viseira riscada e adesivo descascando. Ele falou sem tirar o capacete. Demorou, hein, Douglas? Igual da outra vez. Da outra vez? Perguntei. Ele não respondeu. Estendeu a mão e pegou o pacote. Quando tocou na sacola, a luz dos postes piscou. A voz dele saiu abafada, ecoada. Era só isso. Você pode ir, mas não desative o modo noturno até chegar em casa. Se desativar, vai ver como eu fiquei depois da queda. Aquilo me travou. Que queda? Ele virou o capacete lentamente para mim. E pela primeira vez, percebi que o capacete estava rachado e dentro dele havia algo se movendo, como se a cabeça dele fosse líquida. Não esperei explicação. Acelerei na mesma hora. A cada cruzamento, o app avisava: não desative o modo noturno, não olhe para trás, não diminua a velocidade. Cheguei em casa quase caindo. Quando desativei o modo noturno, o app fechou sozinho. E a corrida sumiu. Nunca apareceu no histórico. Dias depois, um velho parceiro meu comentou de um motoboy que morreu em 2011, exatamente naquela rua, número 1313. O nome dele? Douglas Silva. E eu não devia estar vivo naquela rota. Ou talvez eu ainda não esteja. Meu nome é Ivan Medeiros.
29 anos. Motoboy desde os 18. Sempre rodei por Curitiba e região metropolitana. Conheço cada atalho, cada rua que corta bairro ruim, cada trecho onde a polícia finge que não vê nada. Mas há uma estrada, uma que eu nunca tinha visto antes e que até hoje não existe em nenhum mapa. E mesmo assim, eu passei por ela. Era uma noite comum, fria, neblina descendo, aquele cheiro de mato molhado que lembra muito o caminho para São José dos Pinhais. Eu estava fechando o turno quando caiu uma entrega paga adiantada. Até aí nada demais. Farmácia, caixinha pequena, endereço fácil. Mas o GPS traçou um caminho estranho, levando para uma estrada fina, sem nome, perto do contorno leste. Eu pensei, beleza, área rural, menos trânsito. Engano meu. Quanto mais eu seguia, mais a estrada parecia se estreitar. Não era terra, não era asfalto. Era algo entre os dois. Um chão escuro, úmido, que parecia recente, como se tivesse sido reaberto depois de muitos anos. Fechado. A neblina começou a ficar tão densa que parecia fumaça, e a vegetação tomou uma aparência torta. As árvores cresciam inclinadas para dentro da estrada, como se tentassem impedir qualquer um de passar. Mas o GPS insistia. Continue por 2,4 quilômetros. E eu continuei. De repente, a moto engasgou. O motor perdeu força, mas não era mecânico. Parecia que o ar ao redor tinha ficado mais pesado. Foi aí que eu vi a primeira coisa estranha. Um carro abandonado no meio do caminho. Parecia ter sido engolido por ferrugem. Os pneus estavam afundados no solo, não como se tivesse ficado ali por anos, mas sim como se o chão tivesse crescido ao redor dele, prendendo tudo. Eu parei a moto, deixei ela ligada e comecei a dar meia volta. Mas aí, a voz do cliente chegou. Pelo interfone do capacete, mesmo sem eu ter ligado para ele. Ivan, você já está perto. Não volte. Eu juro, eu quase larguei a moto e saí correndo, mas algo no tom daquela voz não parecia com voz humana. Era como se várias pessoas falassem ao mesmo tempo, mas em uníssono. Eu disse, olha amigo, deu ruim aqui, não tem estrada nenhuma. E ele respondeu, a estrada me pertence. Você está onde deveria estar. O GPS recalculou sozinho. A rota agora mostrava uma linha vermelha, pulsando, como se fosse um batimento cardíaco. Quando olhei para frente, o carro abandonado já não estava mais lá. A estrada estava limpa. E eu senti uma presença, exatamente atrás de mim. Um calor, como se alguém respirasse forte pela minha nuca, mas sem fazer som algum. Eu acelerei com tudo. As árvores se moviam. Juro por tudo que é sagrado. Elas se moviam, se contorciam, como braços longos e finos tentassem me agarrar enquanto eu passava. A estrada se estreitou tanto que parecia um túnel vivo, pulsando. E então o GPS disse, você chegou ao destino. Mas não havia nada, nenhuma casa, nenhuma luz, apenas uma pedra gigante, coberta de símbolos riscados. Símbolos que, mesmo sem nunca ter visto antes, eu sabia que não eram feitos para humanos. Minha moto morreu de vez. Eu senti a presença chegando, um peso no ar, como se algo imenso estivesse prestes a emergir do chão, ou das árvores, ou da neblina, ou de dentro da minha própria cabeça. Então fiz o que qualquer motoboy desesperado faria. Liguei a moto no tranco, como um louco, e voltei o mais rápido possível. A estrada atrás de mim se fechava, literalmente. As árvores se moviam, se cruzavam, raspavam o capacete. Mas eu consegui sair. Quando cheguei no asfalto normal, olhei no retrovisor. A estrada tinha sumido. Sumido! Só havia mato, como se nada existisse ali. Chequei o histórico da corrida. Nenhuma entrega registrada, nenhuma rota, nenhum pagamento antecipado. Mas havia um texto no meu extrato. Você entregou como deveria. E desde aquele dia, quando entro na moto, às vezes o GPS tenta me mandar de novo para aquele caminho. A rota vermelha pulsa,
como um coração vivo. E eu sempre cancelo. Mas tenho medo do dia em que o aplicativo não me deixar cancelar. Eu sei que muita gente vai achar que eu tô exagerando, que esse tipo de coisa só acontece em filme ou nos relatos creepypasta na internet. Mas o que eu vivi na enchente de 2024 no Rio Grande do Sul não tem explicação humana. Eu era motoboy desde 2016. Já tinha passado por assalto, acidente, queda em temporal, tudo o que você pode imaginar. Mas naquela semana, parecia que o estado inteiro estava amaldiçoado. A água subiu tomando bairros inteiros, gente desaparecendo, animais soltos pelas ruas, o cheiro de esgoto e diesel pairando no ar. Parecia o fim do mundo. Quando as entregas voltaram parcialmente, poucos motoqueiros estavam rodando. Eu fui um deles. E foi numa madrugada úmida, 3 dias depois da água baixar um pouco, que recebi uma entrega estranha. Ponto de retirada: Armazém São Leopoldo, Galpão 3, provisório. Só que esse galpão nem deveria existir. O bairro ainda estava evacuado, sem energia. Só os bombeiros podiam circular lá. Mas o aplicativo aceitou a rota. O valor da corrida? R$ 487. Por uma entrega simples, no meio da madrugada. Eu deveria ter recusado. Quando cheguei no endereço, só encontrei um galpão metálico corroído pela água da enchente, sem luz, sem barulho, sem nada. A porta estava semi-aberta, rangendo com o vento. Um cheiro horrível vinha de dentro. Pensei em ir embora. Mas aí a notificação vibrou no meu celular. Entrega urgente. Não abandone. Entrei. Lá dentro, o chão ainda estava lamacento. Era como pisar em carne apodrecida. A lanterna da moto era a única luz. Passei pelas fileiras de pallets destruídos até ver uma caixa. Pequena, fechada com barbante, sem etiqueta. Só tinha uma coisa escrita com carvão em cima: leve para quem te espera. Foi quando eu percebi que não estava sozinho. Atrás das pilastras, eu podia ouvir passos arrastados. Algo respirava pesado, como se tivesse água nos pulmões. A cada vez que eu virava a lanterna na direção do som, parava. Eu estava sendo observado. Peguei a caixa rapidamente e saí quase correndo. Quando montei na moto e liguei o farol, vi algo na porta do galpão. Um homem. Ou o que sobrou de um. Ele estava completamente encharcado, a pele esbranquiçada, o uniforme dos voluntários militarizados pendendo em tiras, a cabeça inclinada num ângulo impossível. E quando abriu a boca, eu juro por Deus, água preta escorreu do maxilar até cair no chão. Ele apontou para mim e para a caixa. Eu acelerei, sem olhar para trás. A entrega era num prédio antigo no centro histórico, perto do mercado público. Um prédio que eu sabia que estava fechado desde o incêndio de 2013. Mas o app continuava guiando para lá, como se nada tivesse acontecido. A cada esquina, a caixa vibrava um pouco, como se algo vivo tivesse lá dentro, tentando sair. Quando parei em frente ao prédio, minha moto simplesmente apagou. Bateria zerada, do nada. O vento ficou gelado e eu ouvi sussurros vindo das janelas escuras, como se dezenas de pessoas falassem ao mesmo tempo. Subi as escadas com a caixa nos braços. Eu tremia. Não sei como não abandonei tudo ali. No terceiro andar, havia uma porta aberta. Lá dentro, um apartamento vazio, só paredes queimadas e um cheiro forte de mofo. E alguém sentado no chão. Um homem magro, muito magro,
curvado, usando uma capa de chuva preta. Não dava para ver o rosto. Quando eu iluminei com o celular, ele falou: "Você trouxe, motoboy?" Eu mal respondi. Ele esticou a mão fina, ossuda, e quando tocou a caixa, houve um barulho do lado de dentro, como unhas arranhando madeira. O homem abriu. Eu vi rapidamente e nunca mais esqueci. Dentro da caixa havia um olho humano, só que enorme, pulsante, cheio de veias negras. E quando a tampa se abriu, aquele olho olhou diretamente para mim. Aquilo me viu. Aquilo me reconheceu. O homem sorriu, e os dentes dele eram longos demais, afiados demais. "Agora você faz parte. Agora eles sabem quem você é." Corri, desci as escadas tropeçando, quase caí 3 vezes. Quando cheguei na rua, a moto funcionou, como se nada tivesse acontecido. Ao olhar no retrovisor, o homem estava na janela do 3º andar. Mas agora, com muitos olhos no rosto. Nenhum deles piscava. Nenhum deles era humano. Eu deletei o app naquele dia. Mas, às vezes, quando passo perto de algum prédio antigo, eu sinto que estão me observando. E às vezes, no espelho da moto, eu vejo um reflexo que não é o meu. Eu sei que muita gente vai achar que eu tô inventando, mas eu juro por tudo que é mais sagrado, que o que eu vivi naquela noite não tem explicação humana. E olha que eu já passei por coisa pesada, coisa que deixa cicatriz no corpo e na mente. Motoboy que roda em BH aprende cedo a lidar com perigo, com o morro íngreme, com o ladrão, com a chuva de repente que cai e parece que o céu tá desabando, igual aconteceu no Rio Grande do Sul. Mas aquilo não foi chuva. Aquilo não foi roubo. E aquilo, definitivamente, não foi coisa desse mundo. Era uma terça-feira, quase 2 da manhã, eu fazia minhas últimas corridas antes de encerrar o turno. Estava cansado, meio sonolento, mas precisava juntar grana. Desde a pandemia eu estava pagando dívida, minha mãe tinha perdido o emprego e eu tinha que segurar as pontas. Quando o app vibrou com uma entrega de R$312, eu estranhei. Corrida longa, sim, mas esse valor nunca é bom sinal. Retirada, Rua do Amendoim, Centro-Sul. Quem mora em BH sabe, aquela rua ali é famosa pelas histórias estranhas. Carro sobe sozinho, bússola gira, essas coisas. Mas eu já tinha passado lá dezenas de vezes. Nunca vi nada de anormal. No máximo, o turista tirando foto besta. Cheguei na Rua do Amendoim. Estava completamente vazia. Só a luz amarelada dos postes iluminando meio mal o calçamento antigo. A retirada era numa casa velha, portão embranquecido pela idade. Toquei a campainha. Nada. Toquei de novo. Silêncio. Estava prestes a desistir quando ouvi passos dentro da casa. Não passos normais, eram arrastados, irregulares, como de alguém que mancava. A porta se abriu sozinha, com um gemido longo. Lá dentro, um senhor, muito magro, olhos fundos, pele como papel molhado. Ele segurava uma caixa preta, pequena. "Você é o motoboy?" Perguntou com uma voz arranhada, quase gorgulhejante. Assenti. Ele me entregou a caixa. O toque dele era gelado, gelado como pedra. "Não pare no caminho", disse ele. "E, acima de tudo, não abra." "Tá, qual é o destino?" Ele sorriu. Um sorriso que não era humano. "Você vai saber quando chegar." O app atualizou sozinho. Destino: Morro Santa Teresa, setor 12. E aí tem um detalhe importante. O setor 12 não existe. O morro tem setores conhecidos, 1 ao 7.
Todo mundo sabe. Pergunte a qualquer morador antigo. Mas o GPS mostrou um ponto vermelho, um caminho estreito, sinuoso, seguindo para dentro da mata. Eu deveria ter cancelado. Deveria. Mas quem precisa de dinheiro, ignora o que deveria. Tem histórias que motoboy conta só entre motoboys. Coisa que você nunca fala pra família, pra namorada, pra ninguém. Coisa que você guarda pra não parecer louco. Essa é a minha. Eu sempre rodei à noite. Desde a pandemia, acostumei com madrugadas. Hospital, condomínio de luxo, onde ninguém olha na tua cara, call center funcionando 24 horas. Tudo isso virou meu normal. Mas a madrugada de Curitiba esconde outras coisas também. Coisas que não aparecem no Waze, nem no Google Maps, nem na previsão do tempo. Tudo começou às 2h47. Eu estava na região da Marechal, esperando o pedido, quando o app tocou com uma entrega estranha. Restaurante Kyoto Express, unidade Portão. Só que o Kyoto fecha meia-noite, sempre. Eu já tinha pego o pedido lá várias vezes, mas o app estava insistindo. Fui até lá. O restaurante estava apagado por fora, mas com luz acesa na cozinha. As lâmpadas piscavam, fazendo aquele tic-tic-tic irritante. Toquei a campainha do balcão lateral. Depois de alguns segundos, alguém destrancou, sem falar nada. A porta abriu poucos centímetros. Uma mão muito fina, fina demais, empurrou uma sacola térmica vermelha para mim. Ninguém falou nada. Ninguém apareceu. Só a mão. Eu perguntei: "A entrega?" A porta se fechou com força. E uma voz fraca, abafada, respondeu lá de dentro: "Ela está com fome." Meu estômago gelou. A entrega era para um condomínio de classe média alta no Bigorrilho. Já fui lá. Tudo organizado, portaria simpática, gente que te oferece água. Mas naquela madrugada, quando cheguei, a portaria estava vazia. Sem porteiro, sem luz nas câmeras, sem nada. A porta automática abriu sozinha. Eu quase dei meia volta, mas o valor da corrida era bom demais, R$ 487,32. Subi de elevador até o 701. O corredor era comprido, silencioso, com aquelas luzes frias de LED que acendem com sensor. Mas ali, nenhuma luz acendeu. Nenhuma! A luz só piscou quando cheguei na porta do 701. Toquei a campainha. Nada. Toquei de novo. Silêncio. Eu estava prestes a mandar uma mensagem no app, quando a porta se abriu bem devagar, fazendo um rangido longo, profundo. A sala lá dentro estava iluminada somente pela luz da TV, que estava no mudo, passando um noticiário repetindo imagens da enchente do RS. De novo, de novo, de novo. Então eu vi o cliente, ou o que eu achava ser o cliente. Um homem muito magro, quase cadavérico, sentado no sofá, usava um roupão cinza. O rosto dele estava encostado no ombro, como se o pescoço não aguentasse segurar. Os olhos eram fundos, negros. Não negros de cor, negros de vazio. Ele me chamou, mas os lábios não se mexeram. "Traz para mim." A voz parecia estar dentro da minha cabeça. Eu estendi a sacola. Ele fez um gesto fraco com a mão. "Aqui. Perto." "Perto onde?"
Perguntei, tremendo. Ele apontou para a cozinha. Eu caminhei até lá. A sacola começou a esquentar, como se o conteúdo tivesse vivo. Quando coloquei sobre a mesa, percebi que ela estava pulsando. Sim, pulsando como um coração. O homem levantou lentamente. O pescoço estalou, um estalo longo, recuando pelo apartamento. Ele se aproximou. Eu podia sentir o cheiro dele. Um cheiro frio, úmido, parecido com um prédio alagado. Ele abriu a sacola. Dentro havia um pote redondo de isopor, igual a embalagens de yakisoba. Só que o pote respirava. O homem colocou as mãos sobre a tampa e cochichou. Ele acordou. A tampa se abriu sozinha. Eu vi só por um segundo, mas aquele segundo destruiu algo dentro de mim. Dentro do pote havia algo que se parecia com um rosto, mas sem formato fixo, como se fosse feito de carne mole, líquida, tentando se moldar. Várias bocas se abriam e fechavam. Vários olhos surgiam e sumiam, e uma língua enorme se estendeu para fora. O homem sorriu. Um sorriso que quase rasgou o rosto dele. E então a coisa dentro do pote falou. Falou comigo. Não com som, com presença. Entrou na minha cabeça. Rafael, você veio. Você sempre veio. Você sempre virá. Eu saí correndo sem olhar para trás. O elevador não funcionava. As luzes do corredor apagaram. Escutei passos atrás de mim, passos molhados, como se algo rastejasse pelo teto. Quando finalmente cheguei na saída, os vidros da portaria estavam trincados, como se algo tivesse batido por dentro. Montei na moto e acelerei sem pensar.